santidade. Oh, santidade. Oh, santidade. Estamos aqui por causa de Ti, Espírito Santo. Estamos aqui por causa de Ti. Por causa do Seu grande amor. Porque Você nos convenceu. Você nos escolheu. E nos disse quão especiais nós somos. Aleluia. Oh, que você possa cultuar Ele. Que você consiga cultuar o Espírito Santo. E Ele continua dizendo quão especial você é. Salmo 139. É uma declaração linda do seu amor. Que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de tudo, Ele já tinha nos escolhido. E antes que você chegasse no ventre da sua mãe, Ele já sabia, já tinha tudo escrito ao seu respeito. Então essa é uma noite de amor, é uma noite de declaração do Espírito Santo que Ele lhe conhece. Não adianta você se esconder dEle, porque Ele lhe conhece. Não adianta você querer ser outra pessoa, não, porque foi você que Ele fez. Ele formou os seus ossos. Já pensou tudo que tem em você? Se você pudesse tocar e você sabe assim, poxa vida, você criou o meu cabelo, você criou tudo, o meu olho. Foi você que fez tudo. E às vezes nós somos inconformados com a imagem e semelhança que Ele nos fez. A gente diz assim, eu queria ser mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra, o cabelo assim, o cabelo daquele jeito, dizendo assim, que se eu fosse Deus, eu faria melhor.
Mas nessa noite a declaração de amor dele é: eu te conheço, foi desse jeito que eu fiz. Não queira ser outra pessoa que você não é, nem competir com ninguém, porque não vai dar certo. O que Ele colocou dentro de você é tão especial e tão grandioso, que não vai ter e nunca terá alguém igual a você. É uma noite de amor, é uma noite de você se prostrar diante dEle, se aceitar e se amar com o amor eterno que Ele te amou, que Ele te fez, que Ele te chamou e colocou o precioso dentro dele. Então se alegre por ser perfeito, se alegre por ter cabelo, se alegre por respirar, por andar, por ser essa pessoa gloriosa, geniosa, maravilhosa que você é. Nós temos um gênio assim dentro de nós. Nós carregamos a glória. Ele te escolheu para carregar a glória dele. E muitas vezes nós nos desdenhamos. Não, eu não sou ninguém, não sou nada. Eu sou o tapete, eu sou o ventilador no canto, eu sou qualquer coisa. Não. Você não é qualquer coisa. Você é filho do Deus vivo. Você é sacerdócio, nação santa, geração eleita, povo chamado pelo nome de Deus. Se você não é convencido, então chame o Espírito Santo para te convencer, para te ajudar a mostrar quem verdadeiramente você é em Deus. Quem eu sou em ti, Senhor. Quem eu sou em ti, Senhor. Me mostra, me revele quem eu sou em ti. E você vai ver a pessoa extraordinária, a pessoa tremenda que você é nele, por causa dele. Tem talentos, tem ideias, algo extraordinário, tem mente de Cristo, tudo em você. Eu te convido a se levantar nessa noite, a se levantar por dentro, a quebrar barreiras, a quebrar grilhões, a quebrar mentira a respeito de você mesmo, e se levantar em Deus e ter ousadia de ser quem Ele te fez para ser, quem Ele te criou para ser, quem Ele te chamou para ser neste mundo. Oh,
forte na terra, tremendo na terra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não desista de você. Não desista. Não aceite qualquer coisa, mas seja poderoso em Deus. Aleluia! Oh, vamos louvar. Vamos louvar a Ele. Vamos louvar ao Criador. Aleluia! Oh, aleluia! Santo, santo, santo de Israel. Santo de Israel. Santo de Israel. Oh, aleluia! Aleluia! Bendito tu és, Pai. Como é bom estar em Ti. Como é bom te pertencer. Oh, te desejamos mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os bens desta terra, Pai. Te desejamos. Os nossos olhos estão fixos em Ti. Tu és a única esperança, Pai. Os meus olhos estão fixos em Ti, ó minha esperança eterna. Meu coração está firmado na certeza
Te engrandecemos, te exaltamos, Pai. Queremos contemplar a beleza da tua santidade. Os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus, os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? O eterno Rei. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? O eterno Rei. Os reinos deste mundo Se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus, os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? O eterno Rei. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? O eterno Rei. Tu és o Rei. Aleluia, aleluia, ao Rei. Seja bendito, seja engrandecido, Pai. Grande é o teu nome pelos séculos dos séculos. Tu és aquele que era e que há de vir. Aleluia, aleluia, ao Rei.
em teu nome, Pai. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Nós podemos se achegar ao teu trono e se alimentar do teu rio de águas vivas. Eis que diz o Senhor: eu criarei novos céus e novas terras. Eu encherei o meu povo de gozo outra vez. Eles não mais se recordarão do passado. Eu encherei Jerusalém de alegria. O meu povo terá um gozo completo em mim. O teu trono não foi abalado, Pai. Nós sabemos que tu está no controle de todas as coisas e que nós podemos te engrandecer, te dar glória, Pai. Santo, Santo, Santo. Nós queremos te contemplar como os anjos te contemplam, Pai. Engrandecer o teu nome, se prostrar diante de ti e dizer que tu és santo. Só a ti é a honra, a glória, a força. Seja engrandecido, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
sobre todo mais nome. forte que tudo é, poderoso esse nome é o nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Nós te bendizemos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te bendizemos. Nós te bendizemos, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Salmo 139. Deixa eu esperar os irmãos se acomodarem um pouquinho. Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Diz assim, esse é um salmo de Davi. Diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma ou informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Muito bem. Esse Salmo 139 é um dos meus salmos prediletos. Gosto muito desse salmo. Esse salmo, no versículo que nós lemos, o salmista está dizendo assim: os teus olhos viram a minha substância quando ainda eu estava sem forma no ventre de minha mãe. Então observe que aqui nós estamos, o Davi está descrevendo sobre a formação dele, a gestação dele e sobre o acompanhamento de Deus na gestação de Davi. Davi está dizendo: os teus olhos viram a minha substância quando ainda era sem forma no ventre da minha mãe. No teu livro, enquanto Davi estava sendo formado no ventre da sua mãe, diz que Deus começou a escrever os dias de Davi. Sim, todos os dias que me foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quero que você perceba aqui o milagre extraordinário que é a gestação e a formação de uma criança.
E não apenas a formação da criança, mas como também a formação do seu destino, a formação do seu propósito e como Deus está envolvido nisso. Então, enquanto Davi estava sendo formado no ventre de sua mãe, o Senhor diz, o Senhor escreveu no seu livro todos os meus dias, sem que eu houvesse vivido nenhum deles. No versículo 17 ele diz, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui eu acho legal porque Davi dá um salto do versículo 16 para o versículo 17. No versículo 16, Davi era uma substância sem forma no ventre de sua mãe e Deus estava escrevendo a seu respeito. Mas no versículo 17, ele já está adulto, ele já está grande, ele já está vivendo, ele já está pisando os projetos de Deus que foram elaborados no ventre de sua mãe. Davi está pisando o solo sobrenatural que Deus forjou quando ele ainda era informe no ventre de sua mãe. Cara, isso é muito extraordinário. Aí ele diz assim, quão preciosos me são os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ou seja, Davi estava adulto e Deus estava fazendo com que ele penetrasse nos pensamentos de Deus acerca dele. E ele diz, quando eu acordo, tu ainda está comigo. Então, assim como o Senhor forjou Davi no ventre de sua mãe, agora ele estava vendo Deus forjando o ministério dele, Deus forjando a carreira dele. E Davi estava pisando esse lugar que Deus havia pensado quando ele ainda era substância sem forma. Como eram muitos os pensamentos que Deus tinha acerca de Davi, eram inumeráveis. E Deus estava permitindo que Davi penetrasse nesses pensamentos e visse o que ele não conseguia ver. Era como se Davi conseguisse entrar na agenda que Deus havia escrito e rabiscado e desenhado e feito os projetos. No versículo 23, Davi diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha só, agora Davi está dizendo, olha para dentro de mim. Aí ele diz assim, e vê se há algum caminho perverso e guia-me pelos caminhos eternos. O que é o caminho perverso aqui? É um caminho diferente daquilo que Deus havia planejado. O que é o caminho perverso? É o caminho do soberbo. No versículo 19 ele diz assim, tomara que tu matasses o perverso, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim. Homens que se rebelaram contra ti, e contra ti se levantaram para o mal. Quem eram os perversos? Ele diz, são os homens que se rebelaram contra ti, e se levantaram para fazer o mal. Então Davi diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se eu me tornei perverso, e vê se eu escolhi um caminho que não é o teu. Porque não me interessa nenhum outro caminho, porque os teus pensamentos são assombrosos. Os teus projetos para mim são inumeráveis. E quando eu me ponho a pensar sobre eles, eu fico pasmado, eu fico admirado, porque é maravilhoso demais. Então Davi diz, sonda meu coração e deixa ver se eu não escolhi um caminho perverso dentro de mim, ok? Então, esse salmo é lindo, não vou falar sobre ele todo, quero só pegar essas partes aqui, para ser o fundo daquilo que eu quero conversar com vocês hoje à noite. E o fundamento básico é esse, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma visão para mim, Deus tem um plano e um propósito para você. Esse é o argumento mais antigo de evangelização, de ganhar uma pessoa para Jesus. Quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu era adulto, quando eu sou velho, e um evangelista lhe aborda, a primeira frase dele é, Deus te ama e tem um plano para você. Então escute, você que está me vendo aí
Você mesmo, olha para mim. Deus te ama e tem um plano para a sua vida. Esse é o argumento mais antigo dos evangelistas e talvez o mais eficiente. A nossa consciência ser acordada e despertada, que o Deus que nos forjou no ventre da nossa mãe, que nos conheceu quando nós éramos ainda sem forma e começou a escrever a nosso respeito nos seus livros, queridos, isso é extraordinário. E Davi disse, e ele escreveu tanto, e eram tantos os seus pensamentos, que eu fico assombrado. Se eu for contar, a areia da praia do mar não dá para se comparar, é imensurável a quantidade de pensamentos que ele registrou na sua agenda. Ok? Então é sobre isso que Davi está falando. Então, ele disse, quando eu acordo, tu ainda está comigo. Quando eu acordo, tu ainda está comigo. Davi dormiu pensando os pensamentos de Deus. E enquanto ele dormia, Deus forjava algumas coisas dentro dele. E disse, quando eu acordei, tu continuava lá forjando. Eu não sei se você já amanheceu algum dia, e quando você amanheceu, uma palavra salta no seu espírito. Você amanhece o dia e dentro de você tem um hino. Uma vez eu amanheci o dia e estava dentro de mim uma palavra dizendo, Deus voltou a criar. Eu fiquei assustado, eu disse, será que isso está na Bíblia? Deus está criando de novo, Deus voltou a criar. Porque eu pensei assim, bom, Deus terminou a criação lá no Éden. E de lá para cá ele não criou mais nada. Ele deu ordem aos peixes para que se multiplicassem, às árvores para que se multiplicassem, e assim é até hoje. Ele não criou mais. Mas amanheceu o dia, uma voz dentro de mim dizendo, Deus voltou a criar. Eu fui atrás e eu encontrei a escritura que diz que Deus voltou a criar. Não sei te dizer agora que eu não me lembro, estou citando isso por acaso aqui. Mas encontrei o texto que Deus voltou a criar. E eu fui descobrir que a nova criação de Deus, que o profeta estava se referindo e que Deus estava falando, diz respeito ao novo nascimento. Deus voltou a criar um homem gerado pelo seu Espírito. Deus fez algo novo debaixo do sol. O provérbio diz que não há nada de novo sobre o céu. Tudo que é já foi. Mas o texto diz, Deus tornou a criar. Deus voltou de novo a criar coisas novas na terra. Então Deus voltou a ser criador. E ele criou alguém semelhante a Cristo. Isso aqui é outra história. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes você acorda e o seu espírito salta uma palavra. Você foi dormir, você acorda e o seu espírito está em festa. O seu coração está em festa. Parece que os céus estavam comunicando eternidades dentro de você. Era isso que estava acontecendo com Davi. Deus levou Davi a penetrar na agenda dele e disse assim, olhe, quando Davi acordou, ele disse, você ainda está comigo, a revelação não terminou, você continua fazendo festa no meu coração. Então ele termina esse salmo dizendo, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. O caminho que eu tenho, o caminho que eu quero é o caminho que é eterno, é o caminho que você criou. Eu não quero outro caminho para mim que não seja o teu caminho. Amém? Então Deus tem uma visão, Deus tem um sonho, Deus tem uma revelação, Deus tem um projeto para você e para mim. Caso você seja, escute isso, hoje eu quero falar com você sobre isso aqui. Caso você seja hesitante, ou tenha pouca clareza, ou se sinta frustrado a respeito da visão de Deus para a sua vida, eis algumas perguntas que vão ajudar a localizar o seu coração. Ok? Então, qual seria a nossa busca mais importante? Nós queremos saber qual é a visão de Deus para mim, qual é o projeto de Deus para mim, qual é o plano de Deus para mim. Então, algumas pessoas estão hesitantes no que se refere à visão de Deus para elas, ou outras pessoas não têm clareza sobre aquilo que Deus quer para ela, e outras pessoas estão frustradas a respeito daquilo que Deus quer para ela. Então, eis algumas perguntas que vão ajudar a localizar o seu coração. Algumas pessoas entram na igreja, começam a receber de Deus, e depois de algum tempo começa a vir uma inquietação no coração. E algumas delas dizem, eu vou sair da igreja, vou-me embora, não quero mais ficar aqui não, vou buscar outra igreja. Vou buscar outro rebanho, porque aqui eu não cresço. Aqui
eu não tenho espaço, aqui não dá para mim, aqui eu não me desenvolvo, aqui eu não me torno evidência, aqui eu não me torno grande, aqui eu não me encontro, aqui eu não me encaixo. E isso causa um fardo muito grande sobre o pastor. Porque você imagina uma multidão e a multidão está clamando e dizendo: eu quero significado, eu quero importância, eu quero relevância, eu quero fazer algo que marque, eu quero deixar a marca na história da terra, eu não quero passar aqui como um vento que veio e foi, eu quero deixar a minha marca. Aí o pastor, Jesus, uma vez eu estava atribulado sobre isso, orando a Deus, falando, estava aqui, bem aqui, pertinho aqui, nesse salãozinho aqui, e o Senhor falou manso e suave no meu coração, dizendo: os filhos são meus. Isso não diz respeito a você. Isso tira um fardo das nossas costas, pelo menos deveria. Mas logo depois de algum tempo eu pego de novo o fardo. E fico novamente preocupado com aqueles que eu deveria dar destino, que deveria estar voando e não estão. E Deus diz: e os filhos são meus, eu estou lidando com eles e cada um tem o seu tempo, é eu que vou lidar com eles, não é você. Mas quando as feras estão iradas, a gente quer dar uma solução para elas, mas eis os motivos porque as feras estão agitadas e elas não escutam a Deus. Davi disse: sonda o meu coração e vê se eu não escolhi um caminho perverso, em vez do caminho eterno. Sonda meu coração, porque de repente é isso que aconteceu. E eu quero responsabilizar alguém. Eu quero que alguém resolva um conflito que eu tenho que resolver, porque diz respeito à minha história, diz respeito ao que está escrito no livro de Deus a meu respeito, e ninguém vai poder fazer isso por mim. É um trajeto que eu tenho que fazer só. Então, pode ser que haja pessoas que estejam hesitantes no que se refere a viver a visão de Deus para a sua vida. Tem pessoas que não têm clareza sobre a visão de Deus para a sua vida. E tem pessoas que estão frustradas a respeito da visão de Deus na sua vida. Então, eis algumas perguntas que vão nos ajudar a localizar o nosso coração. A primeira pergunta é: você tem se rendido suficientemente a Deus? Se eu quero buscar a visão que Deus tem para mim, a primeira pergunta que precisamos fazer é: nós temos nos rendido suficientemente a Deus? Ou nós temos estado à beira do rio de Deus, o rio de Deus está correndo, e nós apenas colocamos a ponta do dedo do nosso pé, sentimos a água gelada, sentimos a água fria, sentimos a força da água, mas nós retiramos nosso pé de novo. Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa rendição a Deus? Se não existe rendição a Deus, tampouco vai existir a revelação da visão que Deus tem para nós. O passo inicial para nós entrarmos naquilo que Deus tem para nós, o propósito, o plano que Deus tem para nós é rendição total a Deus. Todos os homens, todas as mulheres que fizeram coisas que marcaram a história, foram homens absolutamente rendidos a Deus. Olha só o que diz Charles Finney. Charles Finney foi um evangelista que gerou ambientes de glória, que fez coisas grandes para Deus. No dia em que Charles Finney foi chamado, ele foi cheio do Espírito Santo. O Senhor trouxe uma convicção muito grande sobre ele. Ele havia se formado em advocacia, estava trabalhando no escritório de direito. No dia seguinte que ele havia se convertido, o Senhor tinha enchido ele e pegou sua maletinha e foi para o trabalho. No meio do caminho, o Senhor parou ele e fez a seguinte pergunta: o que você está esperando? Você não prometeu dar a Deus o seu coração? O que você está tentando fazer? Está tentando aventurar-se no trabalho da justiça por conta própria? Eis que eu lhe faço uma pergunta. Você aceitará o desafio agora, nesse dia? E ele disse que quando ele estava no meio da rua, e essas perguntas começaram a vir sobre ele como uma inquisição. O que você está esperando? Você não prometeu dar a Deus o seu coração?
Você está tentando fazer o quê? Está tentando aventurar-se no seu trabalho da justiça por conta própria? Aí Deus perguntou, você vai fazer isso agora? Nesse dia? Aí ele disse, Senhor, é hoje que eu vou fazer. Ou eu faço isso hoje, ou eu morrerei tentando. No caminho do escritório, ele se desviou e foi para a floresta. E disse, eu só saio daqui, ou morto, ou decidido, que a minha vida, que o meu coração é do Senhor, e eu vou viver a sua vontade para mim. Olha só que coisa absurda. Nós temos hoje a nossa irmã Eide Becker, do nosso tempo. Charles Finney morreu, já morreu há algum tempo. Fez um trabalho lindo para Deus, mas a irmã Eide Becker está viva hoje. A gente pode desfrutar da unção de Deus que está na vida dela, através de vídeos na internet, ou então conferências que ela ministra aqui no Brasil também. Uma linda mulher de Deus. E olha só, quando Eide Becker se converteu, ela disse assim, muito bem, Deus, eu quero que o Senhor me possua. Não me importa o quanto isso vai me custar. Ela se converteu, eu acho que com 16 anos de idade. Quando ela se converteu, quando o Senhor pegou ela, quando o Senhor chamou ela, muito bem, Deus, eu quero que o Senhor me possua. E não me importa o quanto isso vai me custar. E ela disse, eu sabia que a qualquer momento eu iria a qualquer lugar e a qualquer hora e diria qualquer coisa que Ele me mandasse. O que é isso? É alguém que se rendeu completamente para viver a visão e o sonho que Deus tem para a vida. Amém? Eu sou alguém que a qualquer momento eu vou, a qualquer lugar eu vou, a qualquer hora eu vou e eu vou dizer o que o Senhor me disser para eu dizer. Rendição total. O texto da vida da irmã Eide Becker é a visão de Ezequiel 47. O rio de Deus, o lago de Deus. A história do profeta que entrou com água nos artérios, com água no joelho, com água na cintura, com água no peito, e até o ponto que ele ficou de nado. Ele disse, esse é o texto da minha vida, eu vivo isso, eu quero isso, essa é a perseguição da minha vida. Eu quero entrar no rio de Deus, até o ponto em que eu não sinto mais as minhas pernas. Eu só nado e fluo no rio que Deus tem. Isso é uma decisão que nós tomamos, de entrar. A que nível nós queremos entrar? Queremos ficar com água nos artérios? Queremos ficar na beira do rio? Queremos entrar com água nos artérios, água no joelho, água na cintura, água nos peitos? Ou nós queremos deixar que o rio nos possua completamente? É uma decisão. Então, se nós queremos viver o sonho de Deus, se nós queremos viver o caminho eterno, se nós não queremos viver o caminho do perverso, primeira coisa que precisamos responder é, temos nos rendido suficientemente a Deus? Segunda pergunta, você tem perguntado a Deus em oração qual é a visão que Ele tem para a sua vida? Você tem perguntado a Deus em oração qual é a visão que Ele tem para você? Porque de repente nós estamos falando com Deus e orando para que Deus abençoe a nossa visão. Ao passo que nós precisamos ir a Deus com mãos vazias, com coração vazio. Como quem diz, eu busco a tua visão. Eu não levo a minha visão a Deus para que Ele me abençoe. Eu vou a Ele vazio para que Ele me encha da visão dEle. Sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho perverso, que não seja o caminho da eternidade. Eu quero o caminho da eternidade. Então, quantos seres humanos estão fazendo coisas, vivendo sonhos, vivendo projetos, mas absolutamente desassociado da eternidade? Nada a ver com a eternidade. Tudo que eles fazem e produzem vai ficar aqui, morrer aqui e ser consumido aqui. Porque está desassociado da eternidade. Davi diz, eu não quero o caminho do perverso, eu quero o caminho da eternidade. Eu quero o caminho que está linkado com aquilo que é eterno. Primeira coisa que precisamos fazer é, estou completamente rendido a Deus? Segunda pergunta é, tenho perguntado a Deus
sobre a visão que Ele tem para mim. Não é a visão que eu tenho, é a visão que Ele tem. Não é o meu plano, é o plano dele. Não é o meu projeto, é o projeto dele. Terceira pergunta. Você tem se aquietado e esperado por Deus em solidão? Uma outra pergunta. Por que a importância de esperar em Deus, por Deus em solidão? Isso aqui é um retiro que você faz, que eu faço, que eu preciso fazer. É um retiro que nós estamos buscando de Deus, o plano dele a nosso respeito. É algo que eu acho que quase ninguém faz. A irmã Ed Becker conta que dias antes dela ser cheia, ela separou 5 dias de jejum, porque ela estava buscando o plano de Deus para ela. Ao fim desse processo de busca, o Senhor veio. Então existe um tempo de quietude, existe um tempo de separação, existe um tempo de solidão, esperando em Deus, pelo seu plano e pelo seu projeto. Isso é gritante, amados. Quarta pergunta. Você tem jejuado com esse propósito, com esse projeto? Quinta pergunta. Você tem eliminado a prática do pecado? Alguém diz, mas o que isso tem a ver? Prática do pecado com a revelação do plano de Deus. Hebreus capítulo 12. O escritor diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia e está assentado à direita de Deus no seu trono. Sentado à direita do trono de Deus. Então veja, Paulo disse, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A prática do pecado, se ela ainda existir, ela vai impedir a perfeita revelação do plano e do projeto de Deus. E por quê? Porque o nosso espírito vai estar embotado. As águas do nosso espírito vai estar confusa, vai estar suja. Se a gente quer a revelação do plano de Deus, o pecado precisa ser riscado, eliminado. Precisamos buscar uma vida de santidade e de pureza diante de Deus. Está escrito que sem santidade não se verá a Deus. Mateus capítulo 5 está escrito: bem-aventurado o limpo de coração, porque ele verá a Deus. Está escrito no Salmo 15 e no Salmo 24, quem o Senhor vai chamar para jantar na sua casa? É uma versão mais moderna. Lá está escrito, quem habitará na tenda do Senhor. O sentido dessa frase é, quem o Senhor vai chamar para jantar? Amados, isso é muito massa, porque é como se fosse uma reunião de grande relevância. É como se Deus é um homem de negócio e Ele vai chamar alguém muito especial para jantar em sua casa. Alguém que lhe vai ser muito útil no seu projeto. Alguém que lhe vai ser muito útil nos seus negócios. E o salmista está perguntando, quem vai o Senhor chamar para jantar na sua casa? Quem vai habitar o monte santo de Deus? Ou seja, quem vai ter acesso a esse lugar? Percebe? Hoje, se você quisesse jantar com o presidente, ele ia receber você? Não. Por certo que não ia. Agora você imagine você jantar com o rei do universo. O rei do universo diz, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito. E Davi pergunta, quem vai jantar na tua casa hoje? Quem vai entrar, quem vai pisar o teu santo monte, o local onde tu habita?
Aí ele diz, aquele que é limpo de mão e que é puro de coração. Ou seja, se eu quero a visão de Deus para mim, se eu quero o projeto de Deus para mim, se eu quero clareza de visão para receber de Deus, eu preciso eliminar o pecado, porque com o pecado não tem conversa. O nosso espírito vai estar embotado e o projeto vai estar, o download não vai funcionar, está tendo interferência. Estamos juntos? A outra pergunta: você tem eliminado as distrações que o impede de ouvir o que Deus está tentando lhe dizer? Pergunta importante: você tem eliminado as distrações? E existem distrações? Sim. Parece ser uma estratégia do nosso tempo. Quanto mais distração, melhor. Então você vai perceber que quando você está focado para receber a revelação de Deus, distrações não vão poder fazer parte. Precisa haver foco, precisa haver objetivo. Como diz a Kathryn Kuhlman, se eu quero o Espírito Santo, há um preço a ser pago. Se eu quero a unção, tem um preço a ser pago. Quem está disposto? Quem quer? Quem deseja? Quem ama a presença? Quem ama o Espírito Santo ao ponto de pagar o preço necessário? E o preço necessário vai precisar eliminar distrações. Porque as distrações significa que eu vou roubar tempo daquilo que é importante para dedicar àquilo que me dá um prazer momentâneo. Mas quando eu elimino as distrações, eu estou dizendo o que eu quero. Eu estou dizendo o que é importante para mim. Eu estou dizendo o que é caro para mim. Então você sabe que se eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, só existe um modo. É gastar tempo, é separar tempo para estar com Ele, é gastar tempo em adoração, é gastar tempo em quebrantamento diante de Deus. Então a pergunta é, você tem eliminado as distrações? Sétima, você tem lido avidamente, viajado, se movido, se inspirado para viver a visão que Deus tem para você? Vou repetir de novo. Você tem lido avidamente? Eu quero a visão de Deus para mim, quero. Tem lido? Tem viajado? Tem se movido? Tem se inspirado para viver a visão de Deus para você? Ou seja, se Deus tem uma visão para mim, o que eu preciso fazer? Se mexa. Os antigos têm um ditado que diz que cobra que não rasteja, não engole sapo. Os antigos tinham essa conversa. Cobra que não rasteja, não vai engolir sapo. Quer engolir sapo, tem que sair da loca. Quer engolir sapo, tem que se mover, tem que se mexer, tem que fazer algo. Tem que correr a terra, se quiser comer sapo. Um outro ditado diz que pedra que rola não cria limo. Tem que se mexer. Se a pedra está rolando, ela não vai criar lodo. Limo é lodo. Então ele está dizendo que se você está rolando, se você está em movimento, se você está fazendo, coisas não vão ficar encrostadas em você, impedindo que você se mexa. Então a pergunta é, você tem lido avidamente? Você acredita que Deus tem uma visão para você? E você tem lido a respeito? Você tem enchido o seu espírito, tem procurado alimentar o seu espírito? Você tem viajado, se movido, se inspirado para viver a visão que Deus tem para você? E a última pergunta é, você tem sido corajoso e perseverante? Por quê? Porque muitas das visões que Deus tem para nós, elas encolhem, murcham e morrem. Porque há medo. Muitas visões e sonhos de Deus para nós não se realizaram por causa de medo. Por causa de medo. Porque quando você se lança para fazer os sonhos de Deus sempre vão ser grandes. Então, se a visão que Deus tem para nós não causar medo e não assustar, ela não é de Deus. Porque todos os sonhos de Deus são grandes. Todos os sonhos de Deus são desafiantes. Todos os sonhos de Deus
você vai olhar para si e vai dizer: é impossível. Não vai acontecer, não dá. E parece que Deus tem um programa que seja realmente assim, faz parte do programa dele. Ele chama os desqualificados. Para que ele faz isso? É só para que você saiba que é ele que faz. O que ele busca? Apenas homens e mulheres que se rendem. Apenas homens e mulheres que estão dispostos a pular do barco. Homens e mulheres que estão dispostos a subir nas asas de Deus para receber a visão dele. Eu gosto demais disso, vocês sabem. Livro de Deuteronômio, o Senhor diz que Deus guia os seus filhos como a águia guia os seus filhotes. E eu gosto disso, porque eu sei que quando as águias guiam seus filhotes, elas colocam os seus filhotes sob suas asas. Os filhotes nasceram, criaram algumas penugens, e a águia está pensando, daqui a pouco eles têm que alçar os seus próprios voos. E eu vou ter que começar a excitá-los. Eu vou ter que começar a lhes dar expectativa. Eu vou ter que começar a aumentar os seus horizontes. Eu vou ter que começar a abrir a visão. Eu vou ter que tirá-los do ninho. E a águia pensa, como que eu vou fazer isso? Já sei. Vou colocá-la sobre as minhas asas. Então você imagina a águia colocar o filhote sobre suas asas, e ela abre aquelas asas de quase 2 metros, ou de 2 metros, e ela vai para uma corrente de vento, e ela começa a planar sobre aquilo, e ela sobe a grandes alturas, e a águia olha e diz, meu Deus, o meu ninho era tão pequeno, meu Deus, como mamãe me segura. E a águia está tendo a visão do mundo e da grandeza, e a águia está dizendo, filha, criei você para isso. Então eu estou dizendo que, para viver o sonho de Deus, para viver o projeto de Deus, o medo vai querer fazer parte do coração. O medo vai querer paralisar, porque a visão de Deus sempre é maior do que você. A visão de Deus sempre é maior do que a nossa imaginação, sempre é maior do que os nossos sonhos. Então vai causar medo. Porque nós precisamos nos lançar sobre Deus e depender dele, sabendo que ele vai prover para aquilo que ele projetou. Então, você tem sido corajoso e você tem sido perseverante, porque o medo vai querer paralisar. E a segunda coisa que vai querer paralisar é a falta de perseverança. Porque no processo de vivermos os sonhos de Deus, nós vamos muitas vezes querer parar. Nós vamos muitas vezes querer pular do barco. Nós vamos muitas vezes gritar no ouvido da águia e dizer, mamãe, para, quero descer, já chega, eu estou sendo sufocada por esse vento, eu vou cair, mamãe, para. E a águia diz, persevera, segura aí, que vem mais. E aí a águia dá aquele voo rasante, e ela quase cai, depois sobe de novo. E depois que ela é bastante sacudida, volta para o ninho de novo, mas daqui a pouco ela vai pegar de novo, porque ela está ensaiando para coisas grandes. Amém, queridos? Por que nós precisamos de perseverança? Porque os sonhos de Deus nem sempre acontecem no ano que vem. Os sonhos de Deus, às vezes, são maturados por 20 anos. São maturados por 40 anos. E quem vai perseverar tanto tempo? Quem vai crer como Abraão? Considerando o seu corpo morto, considerando o corpo de Sara morto, considerando o estado de Sara estéril, e dizendo os sonhos de Deus não vão acontecer, impossível, eu não vou ser pai nunca, o meu nome é pai, mas a única coisa que eu não tenho é filho. Como que eu posso ser pai se eu não tenho filho? Minha esposa é estéril e eu sou velho. Os sonhos de Deus foram acontecer 25 anos depois que Deus lhe chamou e disse, você é pai de multidões. Os frutos que virão de ti serão tão grandes que não se pode contar. É como as estrelas do céu, é como a areia do mar. Então, algumas vezes, enquanto Abraão estava andando nas asas de Deus e dizendo, não vai funcionar, não vai dar, eu vou cair, não vai se cumprir. Deus estava dizendo, vai lá para fora e olha para o céu, começa a contar estrelas. É como Davi estava dizendo, quando eu acordo, tu ainda está comigo.
Abraão começou a contar as estrelas e se perdeu nas estrelas e dormiu, mas quando ele acordou, Deus ainda estava lá e disse: terminou a contagem? Não, é isso que eu vou fazer. É grande o suficiente? Te causou medo e pavor? Esse é o meu sonho, esse é o meu projeto. Então escute, para nós cumprirmos o sonho, a visão de Deus, precisamos de coragem, precisamos de perseverança, porque os sonhos de Deus vai acontecer. Aquele que falou é fiel para cumprir. Pode não acontecer amanhã, mas há um tempo de maturação. E aquilo que o Senhor falou vai acontecer. E há um detalhe: coisas que você começa a construir hoje no caminho da eternidade, é provável que você não termine. É provável que a sua tocha vai passar para a geração seguinte. A geração que também está buscando o caminho da eternidade. E Deus está tirando o caminho da perversidade, o caminho da rebelião. Está colocando o caminho eterno. Esse vai receber a tocha e vai passar de geração em geração. O que nos importa é viver o sonho e a visão de Deus para a nossa geração, para o nosso tempo. Amém, queridos? Então, só recapitulando. Você tem se rendido suficientemente a Deus? Você tem perguntado a Deus sobre qual é a visão que Ele tem para a sua vida? Você tem se aquietado e esperado por Deus em solidão? Ficar sozinho com Deus por um tempo. Um tempo de consagração, um tempo de busca. Você tem jejuado? Você tem eliminado o pecado da sua vida? Você tem eliminado as distrações que estão impedindo você de ouvir o Senhor? Você tem lido avidamente, tem viajado, tem se movido, se inspirado para viver a visão? Você tem sido corajoso e perseverante? A resposta que nós damos a essas perguntas localiza o nosso coração. Terrível, não é não? Terrível. Mas essa é com certeza a busca mais importante da nossa vida. É quem nós somos. Quando eu ainda era substância sem forma, no ventre de minha mãe, você escreveu no teu livro ao meu respeito. Quão preciosos são para mim os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Ou seja, você escreveu tanto. Eu não consigo sequer contar. É como a areia do mar. Eu acordei e a sua presença continuava me envolvendo. Isso é Deus forjando os seus sonhos eternos, as suas visões eternas no nosso espírito. E depois Ele faz a oração dizendo: sonda meu coração e vê se há algum caminho perverso e guia-me pelo caminho da eternidade. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Até já.
céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós já vamos encerrar nossa programação nessa noite. Mas eu preciso perguntar se você deseja entregar o seu coração a Deus, se você deseja se render aos caminhos eternos de Deus para a sua vida. Se você ainda não fez isso, nós queremos orar junto com você e queremos encorajar você. A igreja existe para isso. As pessoas que receberam, que se renderam a Jesus. A igreja existe para acolher essas pessoas e ajudá-las no caminho da eternidade, ajudá-las no caminho da igreja, no caminho de Cristo, para vivermos o sonho de Deus aqui na terra. Então seja bem-vindo, você que entregou o seu coração a Deus. Nós queremos orar por você. E você que já entregou, nós oramos para que você seja perseverante, para que você seja corajoso, para que você não desista, para que você não esfrie, para que você não morra, para que você não fique no caminho, mas que você persevere até o fim. Que você seja daqueles que quando Jesus vier, vai falar: vinde benditos de meu Pai, entrai e possuí a vossa herança. Então que você seja daqueles que perseverou até o fim e ouvirá do Senhor essa voz: vinde benditos de meu Pai, e entrai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, você que já recebeu a Jesus, fica firme. E você que está recebendo agora, continua firme. Seja bem-vindo, entregue sua vida ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Então levanta a tua mão, eu quero orar por você. Paizinho, obrigado por essas pessoas que se renderam a Ti nessa noite. Pai, que elas sejam cheias da Tua paz, que elas sejam cheias da Tua alegria, que elas sejam cheias do Teu fogo e do Teu entusiasmo. Que a morte bata em retirada e que a vida de Deus encha a sua vida, porque foi precisamente para isso que Jesus veio. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, vida que transborda de vida. Pai, que essa palavra se cumpra no coração daqueles que creram nesta noite, daqueles que se arrependeram nesta noite e receberam a remissão de seus pecados. Pai, perdoa-lhes, escreve os seus nomes no livro da vida e que eles sejam cheios de Ti. Muito obrigado, em o nome de Jesus. E os Teus filhos, Pai, que já estão no caminho, que sejam fortalecidos, que sejam robustecidos, que recebam revelação de quem Jesus é. Recebam revelação, espírito de sabedoria e de revelação venha sobre eles, para compreender acerca da esperança da tua vocação, acerca da riqueza da herança dos santos e acerca da suprema grandeza do poder que está operando dentro deles. Pai, espírito de sabedoria e de revelação, eu declaro uma igreja poderosa, eu declaro uma igreja ousada, eu declaro uma igreja que marcha, eu declaro uma igreja valente, eu declaro uma igreja que se levanta contra os portões de ferro, contra os ferrolhos de bronze. Eu declaro igreja que marcha resolutamente
povoando a terra, enchendo a terra da glória, da presença de Deus. Pai, eu clamo a Ti, eu oro a Ti por dias debaixo do poder, debaixo da unção, a terra inteira sendo cheia, repleta da glória do Senhor, como as águas do mar cobrem a terra, assim a Tua glória encha a terra. Eu oro a Ti por dias desse modo, de mover sobrenatural, do Espírito enchendo os homens e os céus se unindo à terra. Pai, nós oramos assim, cremos assim, esperamos assim, em o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Então nós já estamos encerrando o nosso culto. Vai estar no seu vídeo a conta da igreja, se você puder fazer depósito, se conseguir fazer um depósito, será bem-vindo. E você que não consegue fazer o depósito, entra em contato com a gente. E obrigado por você ser parceiro nosso, por você sustentar a obra de Deus, a causa de Deus. Muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu coração. Que o Senhor recompense você como só Ele sabe fazer. Que a bênção dEle seja vista nas suas finanças, seja vista na sua saúde, seja vista nos seus filhos, seja vista em tudo que você tocar a sua mão. Que haja favor, que haja prosperidade, que haja crescimento. Quem olha, diga, só pode ser Deus. Porque vê o extraordinário de Deus acontecendo. Que o Senhor te faça crescer e multiplicar. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Campanha dos 1000 inscritos no YouTube, vai lá, clica, gostei, joinha, se inscreve, que Deus abençoe você. Nós vamos conseguir 1000 inscritos no YouTube, que fique com Deus, tá bom? Levanta a mãozinha, irmão Edinho que está aí em casa, irmão Edinho gosta da mão levantada, da bênção apostólica. Então filma aí, irmão Edinho, filma aí. Então diga comigo que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Que Deus vos abençoe. Amém.